E aí, beleza? Aqui quem está falando é o Anderson. Nesse vídeo eu vou estar te apresentando a nossa ferramenta Forex Combine. É uma ferramenta que te possibilita você estar colocando nela até mais de 5 indicadores para você estar aí fazendo confluência. É uma ferramenta que te possibilita você transformar o seu indicador em um expert, em um robô, para estar operando aí no Forex. Vamos supor que você tenha um indicador aí que ele prota uma setinha no gráfico, que ele te dá um alerta, como este aqui. Então, se a gente observar, a gente tem o que? A gente tem uma setinha aqui. No caso, o que o nosso robô faria? Ele pegaria uma ordem a mercado. Então, ele ia colocar uma ordem aqui a mercado, ia colocar o stop loss e ia colocar aqui embaixo o take profit. Após isso aí, ele vai trabalhar com o trailing stop, break even e trailing step. Essa ferramenta ela vai te ajudar muito em questão, vamos supor que você queira estar operando aí em vários pares de moeda, né, com o seu indicador. Até o sei lá, tá colocando a ordem a mercado, colocando o stop loss, colocando o take profit. E vamos supor que o seu indicador te dê um sinal aí em mais de duas paridades de moeda. Com essa ferramenta vai ser bem mais simples, né? Porque ela vai estar pegando imediatamente ali em frações de segundos essas ordens nas quantidades de paridades de moeda que você desejar. Vamos supor, se você estiver usando 5, vai pegar as entradas em todas as 5. A partir daí você pode estar administrando manual ou você pode estar fazendo as configurações ali no robô, né? Para estar trabalhando com stop loss, take profit, break even e até mesmo aí fechamento através do financeiro. Vamos supor, quando bater 5 dólares, 2 dólares, eu quero que feche aí todas as operações. Então vamos lá então. Eu vou estar abrindo aqui a nossa ferramenta para mim estar te apresentando todas as configurações que é possível aí estar fazendo com ela, ok? Essa aqui é a nossa ferramenta, tá? Aqui em cima, primeira coisa, Magic Number, a gente tem o número mágico, como se fosse um CPF. Então, para cada paridade de moeda que você for estar operando, vamos supor que você vai operar em mais de 5 pares de moeda. Para cada paridade de moeda, você pode estar vindo aqui e colocando um número diferente, como se fosse um CPF. Assim, o robô ele vai estar trabalhando ali, né, com cada configuração individual para essa paridade de moeda, ok? Aqui embaixo a gente tem o máximo de limite de spread, né? Então, o spread máximo. Vamos supor que você está operando numa corretora, um exemplo, EURUSD, e o spread é mais do que 50 pontos. Lógico, você pode estar configurando aqui da melhor forma possível que você desejar. Vamos supor que é mais de 50 pontos. O que o robô vai fazer? Ele não vai pegar a operação. Ele só vai pegar a operação se for igual a 50 ou menor do que 50. Ok? Aqui a gente tem aquela famosa derrapagem, né, o Slip Page. Vamos supor que você está aí operando, você colocou ali um take profit. Vamos supor que você colocou aqui, né, você está aqui com a sua entrada, certo? Você está aqui com a sua entrada, você está aqui com o seu stop loss e você está aqui com o seu take profit. Não tem quando o preço vem e desce de uma vez, né, e ultrapassa aqui um exemplo, o take, vamos supor que você colocou para fechar aqui com 10 pontos e ele fecha com 11 pontos, essa é a derrapagem. Isso também pode acontecer no stop loss, né? Vamos supor que você colocou ali para fechar com stop loss de 15 pontos e o mercado, né, pega uma volatilidade alta, um exemplo, uma notícia, e vai, em vez de fechar com 15, te stopa ali com 20. Essa é a famosa derrapagem, tá? No caso aqui o Slip Page. Então, para isso que serve. Caso ultrapasse isso aí, o robô vai estar fechando, né? Ultrapassa, vamos supor, você colocou 15 pontos, ultrapassa mais 3 pontos aqui, ele vai estar fechando. Então, vai fechar em média aí, né, com 18. Aceitação é de 3 pontos, ok? Isso é o Slip Page. Aqui a gente tem o volume de entrada, então no caso é os lotes, né? O lote ali de entrada por padrão vai 0.01, né?
Aqui a gente tem a opção, né, que é onde que a gente pode estar trabalhando aí com o hedge, no caso, né, ou o famoso preço médio. Vamos supor que você efetuou uma entrada aqui de venda. Vamos supor que tem uma entrada aqui de venda. Só que aí o mercado ele começa a subir contra a sua operação, certo? Então, se você ativar essa opção aqui, o que pode estar acontecendo? Você vai ativar essa opção, vai colocar aqui o distanciamento da quantidade de pontos que você deseja. Então, vamos supor, andou aqui, vamos supor que andou aqui 200 pontos contra a minha operação. O que ele vai fazer? Ele vai vir e vai abrir mais uma operação de venda. Tá? Nesse caso, o que ele vai fazer? Você vai estar colocando o coeficiente, tá? O volume inicial da primeira operação, no caso aqui do coeficiente, tá? Então vamos supor que ele entrou com 0,01 na primeira operação. Vamos supor que ele está aqui com um exemplo mais simples. Vamos supor que ele está aqui com 1 ponto. Você colocou o coeficiente aqui de 2, um exemplo, tá? Colocou o coeficiente aqui de 2. Na próxima operação, ele vai pegar 2. Na próxima operação, se o preço continuar subindo, indo contra, certo? Ele vai pegar outra operação com 4. E assim por diante. Isso é o hedge, no caso, o famoso preço médio. Lógico, você pode estar configurando aqui da melhor forma possível, tanto o coeficiente do multiplicador, tá? E a distância, e aqui é o máximo de volume. Então vamos supor, eu quero que, né, um exemplo, lógico, 100 aqui é muito, mas vamos supor que eu quero que ele bate até 100 pontos aqui. Até o volume máximo é 100 que ele pode chegar. Então ele vai fazer uma soma, tá? Então ele vai somar aqui, ó, 1 mais 2, 3, 7. Então a gente já tem 7. Quando chegar a 100 ali, ele para. Lógico, você pode estar configurando da melhor forma possível, ok? Então vamos lá então. Aqui a gente tem ligar o hedge, no caso preço médio. Volume inicial eu recomendo deixar o mesmo daqui de cima para os dois, tá? Coeficiente, o coeficiente é um multiplicador, tá? Que ele vai fazer, entrou com 1, foi contra, entrou com 2, foi contra, entrou com 4. Máximo de volume, então vai somar os volumes. Entrou com 1, mais 2, 3, mais 4, 7. Então, quando chegar a quantidade de volume aqui, ele vai parar, ok? Distância. Distanciamento do ponto do sinal. Vamos supor que nem entrou aqui no 10. Você vem aqui, né? E vamos supor, entrou aqui no 100. Você coloca aqui no 300. Quando bater 300 pontos contra a operação, ele vai ali e vai estar abrindo mais uma operação. Beleza? Para você estar ativando aqui o hedge, você tem que ativar quantidades de operação. Ok? Também é um travamento. Vamos supor que você queira aí 10 operação. Então você vai vir aqui e vai colocar 10 operação. Tá? Então ele vai fazer 10 negociações. Tá bom? Abrir a negociação após X barra. Isso aqui você está aí aprimorando um pouquinho a sua estratégia. Então vamos supor ali que você colocou aqui o hedge. Você ativou o hedge. Então você veio aqui e ativou, no caso, a opção hedge. Beleza, fez as configurações aqui certinho que eu acabei de explicar agora. Vamos supor que ele veio e abriu a primeira operação aqui. Aí aqui, abrir a próxima operação, abrir a próxima negociação após X barra, aí vamos supor que ele veio contra, tá? Veio contra de uma vez. Vamos supor que saiu uma notícia, um exemplo, né? Um exemplo mais simples. Vamos supor que veio e saiu uma notícia. Pô, o preço foi contra. Atingiu os 300 pontos. Beleza. Se você colocar aqui 2 barras, o que ele vai fazer? Ele vai esperar uma, tá? E depois vai esperar mais uma barra. Vamos supor que você colocou 2 barras. Então, 1, 2. Então, ele já não entra assim de uma vez. Entendeu? Então, aqui é a quantidade de barra. Ele vai aguardar um intervalo e entrar ali após a quantidade de barra. Isso aqui é mais para filtro. Caso aconteça uma notícia, algo assim. Entra uma volatilidade muito alta de uma vez, tá? Vamos continuar aqui. O celular tocou aqui. Beleza. Então, vamos lá. Aqui, a gente tem fechar a negociação no
no sinal inverso. Vamos lá. Vamos supor que você tem aí, né, um indicador, um exemplo. Vamos supor que você tem aí um indicador que ele veio e te deu aqui um sinal de venda, né? Então vamos supor que você vem aqui e ativa essa opção, fechar a negociação no sinal inverso. Vamos supor que você está vendido. Pronto, seu indicador te deu um sinal de venda. O robô veio e abriu a operação aqui de venda, tá? Mas vamos supor que passa aí uns 10 minutos que você está na operação, o preço vem e desce ao seu favor. Então, o preço veio e desceu a seu favor. O seu indicador vem e te dá um sinal de compra, tá? Então, vamos supor que o seu indicador veio aqui embaixo e te deu um sinal de compra. O que é que o robô vai estar fazendo? Se você marcar essa opção, ele vai estar fazendo a seguinte. Ele vai estar fazendo o seguinte. Ele vai vir, vai fechar esta operação aqui em cima de venda e vai abrir imediatamente a de compra, ok? Então esse é fechar a negociação no sinal inverso. Aqui embaixo é o seguinte, se você deixar aqui como true, tá? No caso, se você deixar aqui fechar a negociação com perdas ou lucro. Se você deixar como true, ele vai estar fechando ali a operação mesmo, né? Se tiver no negativo, ele vai fechar a operação. Então vamos supor. Então o robô fez uma operação de venda, certo? No sinal da venda aqui, fez um sinal de venda e ele fez a operação. Aí veio o indicador e te deu o sinal de compra, certo? E o robô, o que ele vai fazer? Ele só vai fechar esta operação aqui no sinal e abrir outra se ela estiver no positivo. Então, vamos supor que o preço veio e caiu aqui a seu favor, né? Caiu a seu favor aqui e te deu o sinal aqui. Então, o que acontece? Tá no lucro, certo? Por quê? Porque o preço foi a seu favor e te deu um sinal aqui de compra. Aí ele fecha a operação. Mas vamos supor que acontece ao contrário, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que você está vendido. Você vendeu, pegou uma operação de venda, tá? Tá vendido, ok. Só que o preço vai contra a sua operação, tá? Então o preço vem aqui, você está aqui vendido, né? Mas o preço vem contra a sua operação e começa a subir. Nesse caso, você está perdendo. Mas vamos supor que o preço vem e faz um movimento aqui e o seu indicador venha e te dá um sinal de compra. Tá? Então, vamos supor que o seu indicador veio aqui e te deu um sinal de compra aqui em cima da sua venda. Tá? Então, o que vai acontecer? Se você deixar essa opção aqui marcada, ele vai pegar a operação da mesma forma. Se você deixar desmarcada, ele não vai estar pegando a operação. Por quê? Porque ele entendeu, né? Ele entendeu que você está perdendo na operação. Então, o que vai acontecer? Ou, né, vai depender muito da configuração que você fez. Ou ele vai abrir, vai bater no stop loss aqui em cima, entendeu? E vai estar fechando a operação. Beleza? Então, é simplesmente isso aí. Vamos continuar. Aqui embaixo, a gente tem aqui duração, né? Duração máxima de negociação por barra ou por minuto. Então, vamos supor que você vem aqui e ativa. Usar fechamentos de negociação por barra ou por minuto. Tá bom? Vamos supor que você vem aqui e o seguinte, ó. Fechar negociação true igual a perda barra lucro e falso igual a lucro. Tá? É a mesma opção daqui de cima. Então é o seguinte, essa opção aqui de fechar a operação por barra ou minuto funciona da seguinte forma. Vamos supor que o seu indicador veio e te deu um sinal aqui de venda, certo? Te deu um sinal de venda aqui, ok? Então, quando o seu indicador te deu um sinal aqui de venda nessa região aqui, vamos supor que você esteja operando aí na barra de 1 hora, né? Então, você vendeu aqui. Aqui a gente tem uma vela aqui de 1 hora, tá? De H1. Aí você veio aqui e marcou, ó, fechar a negociação
fechar a negociação por barra, tá? O que é que vai acontecer? Após esta operação, você pode colocar no caso de uma barra adiante. Então vamos supor que ele abriu a operação aqui agora, você está operando no H1, ele abriu uma operação de venda. Quando essa barra aqui fechar, um exemplo, quando essa barra aqui fechar, essa aqui fechar e essa aqui abrir, o que o robô vai fazer? Vai fechar a operação por barra. Caso você queira trabalhar por minuto, né? Então vamos supor que você esteja operando no H1, um exemplo, tá? Vamos supor que você esteja operando aqui no H1. E ele pegou a entrada aqui na abertura da barra, tá? Então, vamos supor que começou aqui agora a operação na abertura da barra de H1, vamos supor que começou às 10 horas. Só que você quer que ele feche por minuto, né? Então você vai querer aqui que ele feche por minuto. O que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai colocar quantidades de minuto. Então a gente está no H1, tá? Então a gente está aqui no H1, um exemplo. E ele pegou a operação às 10 horas, tá? Só que eu quero que ele feche a operação, um exemplo, daqui a 25 minutos. Você vem aqui e coloca 25 minutos. Quando der 25 minutos após o início da operação, ele vai fechar. Um exemplo é como se você tiver um indicador de opções binárias ali, onde, né, que você quer fazer scalp. É para isso que serve essa função, que é uma função muito boa para estar criando estratégia em cima dos seus indicadores num time frame maior. Ok? Então, você pode fechar ou por quantidades de barra ou por quantidade de minuto. Essa quantidade que está aqui é um número bem alto que eu coloquei, que é equivalente, acho que um ano, não sei, ou um mês, não sei. Aí, se você quer usar a barra, você altera. Se você quer usar a barra, você altera a barra e deixa esses números altos nos minutos. Se você quer utilizar os minutos, deixa os números altos na barra e diminui aqui, coloca a quantidade que você deseja aqui no minuto. Ok? Muito simples isso aí. E uma opção muito bacana aí para você estar utilizando aí na sua estratégia. Ok? Vamos lá. Aqui embaixo a gente tem aqui usar aumento, né? Essa opção aqui é a opção onde você vai estar utilizando o aumento de lucro. Eu não estou me recordando legal sobre essa opção aqui, mas depois vou dar uma olhada. Que é o seguinte, né? Ela vai estar olhando a sua última perda, né? Então, vamos supor que você coloca aqui um exemplo de... eu quero que se der $1, ele fecha a operação com $1, né? Mas vamos supor que aí você tem uma operação lá que fechou lá $2, um exemplo, né? Aí o que ele vai fazer? Ele vai calcular, né? Então, ele vai estar calculando esse aumento aqui de fechamento, né? Então ele vai pegar $1 que ele perdeu mais essa quantidade aqui que você pôs para estar fechando a ordem. Então ele vai ter que fechar com $2 de lucro, entendeu? Eu acredito que seja isso, tá bom? Aqui embaixo a gente tem, né, aqui fechar a ordem com lucro ou perda, que nem eu acabei de mencionar aqui. Você colocou aqui, vamos supor que você vem aqui e coloca que eu quero que, vamos supor que ele abriu uma operação aqui agora de compra, um exemplo. Vamos supor que ele abre uma operação aqui de compra, né? Num sinal aí do indicador. Abre uma operação aqui de compra. Vamos supor que esse preço subiu, né? E você colocou aqui para fechar com $1. Então, não tem nem necessidade, mesmo que você está utilizando o take profit aqui em cima e o stop loss, um exemplo, né? Você está utilizando o stop loss e o take profit. Você colocou aqui $1, quando o montante ali de lucro chegar a $1, ele vai estar fechando a operação. Caso você coloque aqui menos, né, menos $1 e o preço venha contra a sua operação, né, ele vai estar fechando aí a operação também, porque ficou negativo $1, entendeu? Então aqui basta você estar colocando menos 1, menos o valor que você deseja, um exemplo, tá? Ou você pode estar colocando apenas, né, o volume inteiro, que no caso, tá? Menos fechar com perda,
e você colocar o menos, fechar com perda. Se colocar sem o menos aqui no caso, do jeito que está aqui, ele vai fechar com o lucro. E aí essa opção aqui trabalha junto, que eu tinha mencionado. Tomou um stop com maior do que aqui o volume da compra, né? No caso aqui do fechamento, ele calcula para fechar aí com o lucro, tá bom? Aqui embaixo, aqui ó, perda diária. Então vamos supor que eu quero que no dia, em todas as minhas operações, no caso no dia, se bater menos 150 dólares, o robô para de operar. E aqui é o lucro. Se bater 150 dólares, eu quero que ele para também de operar. É como se fosse um stop loss e um take profit aí diário, tá? Vamos lá, aqui embaixo a gente tem o que? A gente tem aqui a parte, né, de trailing stop, stop loss, take profit, tá? Trailing stop, break even, trailing step. Vamos lá, vamos supor que você não queira usar o stop loss e o take profit, tá? No caso aqui tá vindo como true, tá bom? Vamos lá, eu vou explicar aqui, aí eu já vou voltar aqui nessa opção que você vai entender melhor. Então, aqui é o que? É o meu stop loss. Vamos supor que você entrou aqui comprado, tá? Você entrou aqui comprado, com a compra, tá? O stop loss, aqui no caso, o stop loss, tá? O stop loss, você entrou aqui comprado, ele vai vir, vamos supor que você colocou aqui 100 pontos, vai vir seu stop loss aqui embaixo, 100 pontos de perda. O take profit, tá? Você entrou comprado, é o ganho. Então, você vai colocar aqui em cima, tá comprado, tá? Se o preço descer, bater que fecha, se entrar e subir que bater no gain, ele vai estar fechando também. Aqui é o gatilho de trailing step. Então, vamos supor que você colocou 50 pontos de gatilho de trailing step. O preço veio e subiu a seu favor. Subiu 50 pontos. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esses 20 pontos aqui do break-even, tá? Vai pegar aqui do break-even, esses 20 pontos aqui do break-even, que no caso que está aqui. E ele vai pegar essa linha aqui do stop loss e vai puxar 20 pontos em cima aqui do seu preço de lucro, que é esse 20 aqui do gatilho do break-even. Então ele puxa 20 pontos no lucro. Então aqui não tem como perder mais. E o trailing step? Vamos supor, trailing step aqui, vou colocar aqui de azul para ficar mais visível aí. Trailing step, tá? No caso, o trailing step puxou o break even, 20 pontos, certo? Que é esse aqui, é o gatilho break even. Andou 50 pontos. Andou 50 pontos aqui, ó, vamos dar. Andou 50 pontos aqui a favor. Ele vai puxar o gatilho de trailing stop, 50 pontos. Beleza. O que ele vai fazer depois? Vai pegar os 20 pontos aqui. Os 20 pontos, após ter andado 50 pontos, vai pegar os 20 pontos do break-even. Vai jogar aqui em cima da nossa entrada, 20 pontos. Beleza. Aqui já está protegida a operação. E agora ele vai começar a trabalhar com o quê? Com o trailing step. Então, se o preço andar mais 25 pontos, ele vai arrastar o break-even aqui mais 20 pontos. E aí você vai estar com 40 pontos no gain. E assim por diante, tá? Então é assim que funciona essa opção. Agora vamos lá. Vamos supor que você não queira utilizar essas opções aqui, tá? Então, eu quero operar, vamos supor, 2 para 1. Um exemplo, 20 pontos de stop loss, né? E 40 pontos de lucro. Então você vai vir aqui e vai colocar aqui, ó, usar break even e trailing step, você vai colocar como falso. Por quê? Porque aí ele não vai utilizar essas opções aqui de baixo, essas 4 opções aqui, ele não vai utilizar. Ele vai utilizar apenas o stop loss e o take profit. E aí o preço, né, ou é stop ou é gain, ok? Geralmente essas opções aqui de não usar o trailing stop, algo assim, né, é bom quando você coloca aí para pegar mais de 2 operações também, né? Aí talvez fica bacana aí em cima da sua estratégia, ok? Tem muitas pessoas que não gostam de usar trailing stop nem break even, gosta de usar 2 para 1, 3 para 1. Então é só colocar aqui como falso, tá? Vem aqui,
coloca como falso. Só vai funcionar stop loss, take profit. Se deixar como true, que está o padrão, ele vai usar o stop loss, take profit, gatilho de break even, andou 50 pontos a nosso favor. Beleza. O que ele vai fazer? Vai puxar 20 pontos do break even. Pronto, está no lucro, não tem como perder mais. Andou mais 25 pontos, ele puxa mais 20 pontos ali. O nosso stop loss. Beleza, pronto, já é. Vamos continuar aqui. Propriedades do soro e martingale. Isso aqui, pessoal, é muito simples, tá? Todo mundo já conhece aí o martingale, né? E soros, mas vamos lá. Para ligar os soros, tá? Aqui é muito simples, ó. Aumente o coeficiente, tá? Para ligar e deixar tipo assim, igual a 1, que é aqui no caso que tá, o coeficiente dos soros está igual a 1. Beleza, está igual a 1, então ele está desligado. Se você colocar aqui 2, um exemplo, coloquei 2, você aumentou o coeficiente. Então você colocou aqui 2, já está funcionando aqui o coeficiente. Beleza. Aqui embaixo, você está utilizando os soros, um exemplo, o que você vai estar fazendo? Você vai vir aqui, vai colocar aqui os soros como true, e vai vir aqui e ligar o martingale e vai deixar como falso. Não pode deixar os dois ligados. Ou você usa os soros, ou você usa o martingale, ok? Vamos supor que eu quero utilizar o martingale. Todo mundo já conhece o martingale, né? Martingale é aumento de posição, tá? Os soros também é a mesma coisa, só que é o contrário. Vamos supor que você entrou aqui comprado com um lote, tá? Aí e colocou o stop loss aqui, um exemplo, stop loss. O preço veio contra, bateu no seu stop loss e você perdeu. Vamos supor que você colocou, né, operando, colocou aqui 20 pontos de stop loss, tá? Com um contrato. Beleza. Se você vir aqui e colocar aqui o coeficiente do GALI com 2, um exemplo, tá? Colocou o coeficiente com 2 e veio aqui e ligou o GALI, no caso aqui, se você só colocar o coeficiente, como ele já está true, ele já vai ligar. Beleza, você veio aqui e deixou true, e você veio aqui, tomou um stop com um contrato, na próxima operação, isso aqui é na próxima operação, tá? Na próxima operação, quando ele for abrir outra operação, ele vai abrir com 2. Tá? Por quê? Porque o coeficiente que você colocou aqui é um coeficiente de 2, então ele vai abrir com 2. O stop loss e o take profit vai ficar a mesma coisa, entendeu? Então, a opção é para quem, né, quer trabalhar aí com esse exemplo aqui de operações. E os soros também é a mesma coisa, só que os soros ele funciona ao contrário, ele funciona se te der lucro, tá? Então vamos supor, você está com 2 contratos, certo? O preço subiu aqui a seu favor na compra, né? E bateu no take, beleza, você ganhou. O que ele vai fazer? Se você vir aqui e colocar o coeficiente aqui de 2, também um exemplo, colocou o coeficiente aqui de 2 aqui nos soros, tá? Na próxima, um exemplo, aqui está com 2 contratos e deu lucro, na próxima ele vai entrar com 4 contratos, tá? Porque é o contrário, um é para perda, o outro é para ganho. Aqui embaixo, quantidades de GALI, quantidade de soros, tá? Então, vamos supor, aqui você colocou aqui 2 contratos, o preço veio e bateu aqui e te tirou. Aí na segunda operação, um exemplo, né? Um exemplo aqui agora, iniciou com 2 contratos. Na segunda, ele vai bater 4 contratos. Aqui tem 2 operações. Ele só vai fazer até a segunda, tá? Então, se você colocar aqui, vamos supor que você coloca aqui 5 operações. Então, perdeu a primeira, ele aumenta. Perdeu a segunda, ele aumenta. Perdeu a terceira, ele aumenta. Perdeu a quarta, ele aumenta. Entendeu? Aí já deu 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Aí o que ele vai fazer? Vai reiniciar tudo novamente, tá? Então ele vai voltar desde o início. Beleza? Aqui embaixo, horários de negociação, tá? Esse aqui é simples, tá? Você tem que olhar pelo horário do MetaTrader, tá?
Então você tem que calcular o horário do MetaTrader e calcular o seu fuso horário. Então aqui ele inicia, eu quero que ele inicie ali às meia-noite e 15. Então aqui o horário, meia-noite, aqui 15 minutos. Eu quero que ele pare de operar quanto? Às 23 horas. Então você coloca aqui as 23 horas, vamos supor aqui 59, um exemplo. Pronto, ele não vai abrir a operação, ele vai ter esse intervalinho aqui, tá? Início, tá? Aqui embaixo a gente tem um filtro de Move Average, tá? No caso de médias móveis. Então a gente tem aqui, ó, usar filtro. Se você colocar aqui como True, você pode estar colocando duas médias móveis, tá? Aqui em cima a gente tem a média móvel lenta, tá? Então a lenta tem que ser sempre maior do que a média móvel rápida. Então vamos supor, eu vou utilizar aqui com a minha estratégia esse filtro aqui de médias. Beleza, eu quero utilizar uma média. O que você vai fazer? Vamos supor, você vem aqui e coloca uma média de 200, tá? Então essa aqui é a nossa média de 200, que é a média mais usada. Eu só quero que o robô faça compra quando o indicador der um sinal. No caso aqui, pessoal, caso vocês quiserem o preço vocês deixam aqui a média 1, um exemplo. Mas lógico, você pode usar uma média maior caso você desejar. Então, vamos supor aqui que eu quero a média 30, tá? Eu quero a média 30. E aqui eu tenho a média de 200. Tá? Então aqui eu tenho a média de 200 lenta e a média rápida, que é a 30. A rápida sempre vai cruzar a lenta. Então vamos supor, aqui o meu indicador só vai abrir uma operação quando a média de 30 estiver sobre a média de 200, estiver acima, tá? Se ela estiver abaixo e o indicador der um sinal de entrada, ele não vai fazer a operação. Nesse exemplo aqui, ó, com esse indicador aqui na tela, vamos lá, para ficar mais bem explicado. Aqui eu tenho a média de 200, certo? A média de 200. A média de 200. E vamos supor que eu tenho aqui a média de 30, que é no nosso exemplo aqui, a média de 30. Tá? Aqui a média de 30 está abaixo da de 200. Só que aí você foi lá e colocou, só vou pegar compra se tiver acima. E aqui veio e te deu um sinal de compra. O que o robô vai fazer? Ele não vai pegar a operação. Por quê? Porque está contra a tendência. Agora, se essa setinha, um exemplo, tivesse aqui em cima, tivesse dado um sinal aqui de venda e a média de 30 abaixo da de 200, o que ele vai fazer? Ele vai abrir a operação, colocando o stop loss e o take profit que você configurou. Beleza? Muito simples utilizar esse filtro. Você só tem que lembrar que a lenta tem que ficar abaixo ou acima da rápida. Aqui vai cruzar, no caso é a rápida. E aqui você pode estar colocando o período, tá? Pode trabalhar com shift também, a média um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais lenta, um pouquinho mais, entendeu? Geralmente a gente utiliza assim, padrão, você só muda aqui a rápida, tá? Beleza, vamos lá. Então, se quiser utilizar esse filtro, é só estar vindo aqui e tá colocando como true. Beleza, aqui embaixo a gente tem propriedade do indicador, tá? Aqui a gente tem o seguinte, tipo de entrada, na vela atual ou na vela seguinte. Vamos supor aqui, um exemplo, com esse indicador aqui. Tá vendo aqui que ele deu um sinal aqui? E esse sinal tá nessa vela aqui, ó. Deixa eu colocar aqui de amarelo para ficar mais fácil. Ó, tá aqui nessa vela aqui, o sinal. Tá vendo aqui? O sinal nessa vela. Se você vir aqui e deixar aqui na vela 1, um exemplo, vamos pôr na vela 0, que nem tá aqui, na vela 0, tá? Se você deixar aqui na vela 0, que é o que está aqui, ele vai abrir a operação quando o indicador der o sinal. O sinal foi aqui imediatamente, imediatamente aqui. Ele vai abrir aqui, na hora que deu o sinal.
Aí vamos supor que você vai lá e coloca, vamos supor que você vem aqui, opa, fez um demais. Vamos supor que você vem aqui e coloca, eu quero que ele abre com 5 velas. Ele vai abrir a ordem após 5 velas após o sinal. Então vamos lá. Vamos supor que veio aqui e deu o sinal aqui agora, tá? Aí o que ele vai fazer? Opa, vou esperar um pouquinho, porque tem muito indicador que reprinta, que é no caso desse aqui, ó. Esse aqui com certeza ele deu o sinal aqui, certo? Então se você tivesse colocado aqui para 5 velas, em vez dele abrir o sinal aqui nesse ponto aqui, se você tiver que colocar na vela atual, ele abre nesse ponto a compra, um exemplo. Se você colocou aqui para ele esperar 5 velas após o sinal, presta atenção, essa opção aqui ela é muito boa e muito interessante em cima da estrada, dependendo do indicador que você tiver aí, isso aqui vai fazer uma grande diferença, tá? Então vamos supor que ele deu o sinal aqui. Você colocou 5 velas, ele vai contar, ó. Então vamos lá, ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Opa, 5 velas, né? E o sinal tá aqui ainda, na vela atual. Eu falo assim, pô, então eu não vou pegar. Aí o que ele vai fazer? Vai esperar. Então, veio aqui e deu o sinal. Então ele vai contar 1, 2, 3, 4. Pronto, vai abrir o sinal, vai abrir a entrada aqui. Tá? Ele vai abrir aqui, né? Porque na quinta vela, após o sinal. Isso aqui é muito bom. Caso você tiver um indicador que está reprintando que nem louco aí, né? Um exemplo, né? Meu indicador ele reprinta até 3 velas. Então você vem aqui e coloca 3 velas. Meu indicador reprinta no máximo 2 velas. Então você vem aqui e coloca 2 velas. Tá entendendo? É muito, mas muito bom mesmo essa opção aqui, tá bom? Você está utilizando aí na sua estratégia. Vamos continuar. Aqui, pessoal, é muito simples agora, tá? Você vai pegar o indicador, então eu vou usar o indicador. Aqui você pode utilizar até 9 indicadores. Até 9 indicadores para dar confluência. Vou dar um exemplo aqui de 2 indicadores. Então você vai usar o indicador. Então você vai vir aqui, vai habilitar, vai pegar o nome do indicador, que nesse indicador aqui, ó, é o girassol. Espera aí, girassol. Esse aqui é o indicador de girassol. Beleza. Indicador girassol. No canal tem um vídeo ensinando como identificar qualquer buff de qualquer indicador, desde que o indicador tenha buff, tá? Então aqui você vai vir e vai colocar o quê? A numeração do buff, a numeração dessa setinha aqui. Vou dar um exemplo, tá? Vamos supor, você vem aqui no seu indicador, tá? Você pode colocar o mouse em cima aqui, quando até aparecer o nome dele, você pode dar 2 cliques. Alguns indicadores abrem, outros não. Os que não abrir, você, como você já sabe o nome do indicador, você pode estar vindo e dar um Ctrl I, tá? Então quando você dá um Ctrl I, vai abrir essa janelinha, você seleciona o nome do indicador. Caso você desejar também, se o seu indicador abrir, você vai pôr o mouse em cima dele e vai dar 2 cliques. Aí ele vai abrir. Geralmente vai abrir aqui na pasta entradas. Aí o que você vai fazer? Vai vir aqui na pasta cores, tá? Esse indicador aqui é simples e fácil da gente identificar. Você pode ver que a gente tem aqui apenas 2 cores. Essa aqui, como está none, não aparece, tá? Ela está desativada. Então aqui a gente tem o amarelo, que é essa setinha, tá? E a gente tem o vermelho, o azul e o vermelho. No caso aqui é o seguinte, ó, tá vendo que aqui está azul? Então vamos lá, ali está azul. Vamos supor que eu venho aqui, que é o de compra. Então vamos supor que eu vou vir aqui, só para me ter certeza. E eu vou colocar aqui esse azul aqui, tá? E vou dar um OK. Tá vendo ali, ó, que ele mudou a cor? Como ele mudou a cor, eu já identifiquei o buff. Então eu sei que o buff dessa setinha aqui maior, que no caso é verde, era azul aqui, eu sei que é o número 4. E a setinha vermelha é o número 5. Então o buff de compra aqui embaixo é o 4, o buff de venda é o 5. É simples assim, tá? Aí o que acontece? Você vai vir aqui, tá? Aqui embaixo, vai vir aqui, vai ativar aqui o primeiro indicador, um exemplo. Vai colocar o nome dele sem o ponto X, tá? Então tem que ser assim, ó,
sol, tá? Tem muitas pessoas que vai lá e copia o nome do indicador e deixa assim, ó, X. Um exemplo, X4. Acho que é X4 que fica. Tá? E cola assim, não é assim, pessoal. É só o nome antes do ponto. Aí você vai vir aqui, pronto, já identifiquei que o buff de compra do meu indicador é 4 e o buff de venda é 5, tá? Aí você vem aqui e coloca. Ah, Anderson, eu quero usar 2 indicadores. Eu tenho 2 indicadores. Eu quero pegar as confluências. Quando os 2 indicadores der um sinal na mesma região, na mesma vela ali, eu quero que ele pega a entrada. Beleza, então você vai vir aqui, vai ativar o segundo indicador, tá? Vamos supor, você vai vir aqui e coloca, vamos supor que você tem aqui outro indicador. Você vai vir aqui e coloca o nome do indicador, né? Aí você vai lá, vai olhar o buff do indicador. Vamos supor, o buff do outro indicador de compra é muito difícil ter, né? Mas eu vou colocar, vamos supor, é 7, né? E o de venda é 15, um exemplo, tá? Colocou, identificou, colocou, porque tem indicador que tem várias setas, tá? Então, eu já vi indicador até com 10 setinhas, 11 setinhas, 11 buffs no caso, tá? Então, você vem aqui e coloca, beleza, eu tenho 2 indicadores. O que vai acontecer? O robô só vai pegar a operação se o primeiro indicador der o sinal, tem que ser na mesma região. Então, eu tenho aqui a primeira seta, a primeira. O outro também tem que dar o sinal aqui embaixo, tá? Então tem que ser o primeiro sinal. Primeiro, opa, vou fazer aqui em cima para ficar mais fácil para visualizar. Então vamos supor, o primeiro indicador tem que dar a seta aqui de venda e o segundo indicador também. Pronto, deu o sinal aqui nas duas, deu o sinal aqui na vela aqui. Confluência de venda. Aí você pega, o robô vai identificar, opa, então eu tenho o sinal 1, eu tenho o sinal 1 e eu tenho o sinal 2. Então o robô vai entender e vai pegar a operação. Beleza? É assim que funciona e as confluências. Se você tiver 5 indicadores, você pode pôr 5. Então o que acontece? Vai ter que ter as 5, né? As 5 setinhas aqui, um exemplo, tá, pessoal? Pronto, confluência, ele vai pegar, tá? Aqui embaixo a gente tem o que? Sold, alerta. Então, quando o robô pegar uma operação, ele vai estar te dando, né, um alerta sonoro, falando que pegou a operação no par de moeda tal, entendeu? Aqui você pode estar configurando no e-mail, tá? Mas esse você configura aqui no MetaTrader. Você vai configurar no e-mail para chegar um alerta lá no seu e-mail. Você configura no MetaTrader em opções. E aqui as notificações no celular. Então o que acontece? Essa aqui é até interessante. Você pode deixar no MetaTrader o robô ligado lá com os seus indicadores e tudo mais. E você ativa a notificação no celular. Então você vai pegar o MetaTrader lá para o celular, vai instalar lá o aplicativo, vai configurar aqui no computador ou na sua VPS lá, com o toque lá do aplicativo lá do MetaTrader no seu celular. Então quando o robô pegar uma operação aqui, ele vai mandar a notificação lá no seu celular. Caso você tiver com o celular na VPS lá, acho que é VPS ou VPN, e vai chegar no seu celular. A partir do celular, se você quiser fechar a operação no celular, você pode. Vamos supor, eu quero que o robô pegue a operação, só que eu fecho ela. Eu não quero que o robô feche. Eu só quero que o robô pegue a operação, coloque o stop loss. E eu vou fechar com o lucro que eu desejar. Eu vou fechar no ponto ali que eu quiser. Então, você pode acompanhar pelo celular, né? É o que eu sempre falo, nunca deixa o robô 100% automático. Deixa o robô semi-automático com a sua estratégia para você estar acompanhando, tá? Beleza, deu a notificação lá, deu o lucro X, fechou, beleza, só aguardar a próxima operação, ok? Então essa aqui é a nossa ferramenta. Dessa vez eu fiz um vídeo explicando todos os, né, tudo que a gente pode estar fazendo com ela aí,
Beleza? Essa aqui é a nossa ferramenta mais atualizada que a gente tem até no momento. Vai sofrer atualizações e a gente vai fazer mais vídeo aí explicando. Beleza? Qualquer coisinha, não entendeu? Assiste de novo que você vai entender. Vai configurando aí. Coloca no testador de estratégia, quem já conhece. Quem não conhece vai configurando a conta de treinamento e vai acompanhando aí as operações. Beleza? Então é isso aí, só tá entrando lá no nosso grupo, tá entrando em contato com nós lá, tá bom? Para mais informações aí, mais novidades. Beleza? Valeu!